galera não mandou mais pergunta aqui, né, para a gente, mas eu vou me encaminhar para os encerramentos, né? Ver assim como a banda se preparou. Essa que está completamente fora do meu roteiro, assim, com esses 5 álbuns para adentrar a nova década, né? A década de 90, que o pop rock, eu já comentei aqui em outras lives com o Romero, inclusive, pela primeira e única vez no Brasil, o pop rock foi mainstream, né? Durante 10 anos. Isso foi inédito e não vai acontecer nunca mais. Nos anos 90, o pop rock ainda teve uma sobrevida, vieram bandas novas, bem interessantes, com uma outra linguagem, com outras influências, mesclando sons e tudo. Cito aí rapidamente o Skank, o Chico Science, o Planet Hemp, né? São, assim, de cabeça as bandas que eu mais curto. Mas os Paralamas surfaram ainda com muitos hits durante os anos 90 e a gente vai falar na segunda parte da discografia aí, que eu não vou demorar a marcar. O que fica para vocês, né, desse legado ali dos anos 80 para o futuro da banda, para o histórico da banda e tudo, para a gente fazer essa amarração? Tô refletindo. Pode falar, Romero. Olha, é até difícil. A gente vai falar dos anos 90, pessoal. Vamos, eu Tem um adorei. A hiato, Misha já né? está forçadamente convidada, mesmo que ela não queira, ela vai estar aqui com a gente. Obrigada. Os Grãos é um disco de 91, logo depois da coletânea Arquivo, que tem 2 músicas inéditas, né? Tem o Caleidoscópio e o Vital e Sua Moto, uma revista. E aí vem os Grãos, um descasso, explode na Argentina, Tendo a Lua, a versão do Track Track, que é muito mais solado que a versão do Fito, que é uma das músicas mais de suicídio da história. Mas, assim, ficou um hiato de 3 anos até o Severino, né, cara? Que, assim, o tempo fez muito bem pro Severino, né? Todo mundo, assim, vai Na revisitar o época foi disco. completamente incompreendido, né, Romero? Como é um disco espetacular e com participações incríveis, incríveis, de grandes astros da música mundial. Mas, assim, os anos 80 dos Paralamas, eu acho que é uma das bandas que fecha mais consolidada, mais redondinha, entende? Assim, com a discografia quase retocável mesmo, sabe? Você vai ter ali, fazer um asterisco, talvez, no primeiro disco, porque é o primeiro disco numa época em que você não botava muita fé nesses garotos, assim, mas é um disco muito bom para um primeiro disco, né, se comparado com as outras estreias do rock nacional nessa época, ele não fica para trás também de nada. Então eu acho que os Paralamas, assim, eles rompem fronteiras do rock, MPB, reggae, música latina e deixa nisso um impacto muito profundo na cultura brasileira, sabe? Inclusive de integração com a América Latina, que é uma coisa que o Brasil tem uma extrema dificuldade. O Brasil nunca teve um movimento para isso. Ele tem flertes. Ele teve flertes nos anos 70, a aproximação da Mercedes Sosa com Milton Nascimento, com Chico, com Djavan, com Fagner. Depois o Milton vai na Argentina, canta com ela, com Leon Rieco. Mas o Charly Garcia vem morar em Búzios e não acontece nada, ninguém vai lá para falar com o cara. O Charly Garcia, nos anos 70, morou em Búzios. Não é possível que não tenha um Caetano para ir lá visitar o cara e falar, vamos fazer uma coisa junto, cara. De repente a gente se entende, nem sabia que o cara. Então, assim, nós temos uma dificuldade muito difícil de integração. E os Paralamas não têm essa dificuldade. Um dos motivos não é só o som para mim, tá? Isso é uma tese totalmente pessoal. É o fato do Herbert Viana falar espanhol fluentemente. Ele não fala portunhol, ele não fala um espanhol com frases meio cagadas, não, ele fala um espanhol fluente. Porque o brasileiro, além de tudo, ele ainda tem essa arrogância, porque o brasileiro tem muito mais facilidade de entender o espanhol do que o hablante, né, aquele que da fala hispânica tem de entender o português. O brasileiro se contenta com o portunhol e acha que já está fazendo muito. Mas eles não curtem tanto esse portunhol, não, tá? Então, na Argentina, eu vi isso na Argentina porque eu falo espanhol e fui em alguns lugares que amigos meus foram e falaram, não gostei.
Falei, cara, mas por quê? Ah, porque não me trataram legal. Eu entendi que não tiveram nenhum tipo de tratamento diferente comigo, porque eu cheguei falando espanhol, e é isso aí, tá? Senta aqui, papapá, não sei o quê. Então, o Herbert, quando dava entrevista, já vi várias entrevistas dele na TV argentina, rádio argentina, espanhol fluente, limpo, lindo, e isso ajuda muito. Ele fez essa lição de casa a sério, ele sabia falar espanhol muito bem. Sabe falar espanhol muito bem. Né? E valorizou essa galera, sabia que ele estava tocando com Charly Garcia, com Fito, ele sabia o tamanho desses caras. Porque o Caetano grava com o Fito no início da carreira do Fito e, tipo, parece que desaparece a coisa. O Herbert sabia bem, valorizava isso bem. Então, ele consegue criar um impacto profundo, não só os Paralamas, não só o Herbert, não só na música brasileira, muito mais do que só no rock brasileiro, mas não só na música brasileira, mas na música da América Latina inteira. A banda consegue uma façanha muito rara, que é ser amada pelo público, respeitada até pela crítica, na medida do possível, e compõe uma tonelada de hinos imortais, até, do cancioneiro brasileiro. Não é um ou outro, são vários, que a gente está falando dos anos 80 ainda só. Então é muita coisa, né? Rompe barreiras, né? Traz essa coisa toda latina, reggae, rock, pop, sky, etc., música latina, consolidação de uma banda brasileira na América Latina, a façanha de ser amada pelo público e respeitada pela crítica, e uma tonelada de hits, assim, gigantes. Então, é um tamanho que eles tinham que é incrível, cara. Enorme, gigante. E uma coisa que o Herbert... Perdão, Lígia, pode falar. Não, eu ia passar a bola para você mesmo, que tem essa coisa do Herbert, ele transar bem com a galera ali que começou a surgir nos anos 90, como a pessoal do Axé, a Daniela, logo ele já grava com ela, já faz uma canção, assim. Ele não entra em atrito, né? Ele é agregador, né? Ele é agregador, isso. E você vê isso, eu falei assim, eu acho que eu só complementaria disso que o Romero falou, é exatamente isso dessa questão da banda. Eu acho que é uma das raríssimas histórias de uma banda que está junta há mais de 40 anos, e numa perspectiva de irmandade muito forte, né? Porque quando o Herbert Viana estava ali, né, na recuperação e tal, eles fizeram projetos paralelos, o Baroni e o Bi, mas eles sofreram com o Herbert aquilo que ele estava sofrendo, e a banda não acabou depois daquilo, né? São muito irmãos, você vê que existe realmente ali um cuidado uns com os outros, uma banda de parceiros, né? O Baroni morou na casa do Bi, então tudo isso tem essa eu acho que eu complementaria, porque eles são agregadores e são generosos com as outras gerações. Na medida que as bandas iam surgindo, os Paralamas que já estavam se consagrando, já eram consagrados, estavam ali contribuindo, né? Biquíni Cavadão, a própria Legião Urbana, eles estavam ali, né? Trazendo, não, vem aqui, dando a mão. Eu acho que isso tudo fala também um pouco dessa permanência deles e por que eles estão aí até hoje, né? E o Herbert parece ser os três, né? Aliás, o Baroni tá para vir aqui ainda. Tô em negociação, assim. Que ele lançou recentemente uma biografia, né? Um livro das 1, 2, 3, 4. Eu tô tentando com o Hauser, que é o editor, o dono da editora que lançou o livro. Eu até tentei trazer ele para essa live, fazer uma surpresa para você, mas não deu certo. Que pena! Mas quem sabe na dos anos 90, né?